Bom dia, meus amores! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje eu vou falar para vocês sobre dois assuntos importantes que estão em sua apostila. Um é sobre um gênero textual chamado linha do tempo e o outro é sobre uma das classes de palavras adjetivos. Nós já estudamos sobre adjetivos, mas hoje veremos um pouco mais um dos tipos de adjetivos que são usados, bastante usados por todos nós aqui, quando nós atribuímos uma característica ligada ao lugar de onde alguma pessoa veio ou algum objeto. Mas antes de começar a falar sobre ele, não tem uma forma melhor do que começar a falar desse assunto com uma linda canção do Chico Buarque. Então, primeiro, curte aí essa música e eu já volto para a gente falar um pouco mais sobre os adjetivos pátrios. Beleza? Meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Tortuosas trilhas, a viola me redime. Creia, ilustre cavalheiro, contra a fé, moléstia, crime. Use Dorival Caymmi, Valde Jackson do pandeiro. Todos os instrumentistas, salve do Bitucaná, Grão Betânia, Itacara, Evoé, Jovens Avisa. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, vou na estrada há muitos anos. Sou um artista brasileiro. Vivo
brasileiro. E aí, vocês curtiram o Chico Buarque? Então, o Chico é um ícone na cultura brasileira, no ramo da música. As letras das músicas dele sempre são pensadas dentro das lógicas da literatura brasileira, dentro das regras e tudo mais. Sem contar as mensagens maravilhosas que as canções dele passam para nós. E não tem nada melhor, como eu disse, do que lembrar: o meu pai era paulista. Qual é o adjetivo pátrio aí do papai dele? Paulista. Meu avô pernambucano, meu tataravô baiano. Enfim, a música toda, como você pôde ver e ouvir, está falando da linhagem, da família do próprio cantor. Mas não é só nessa canção que a gente observa a presença dos adjetivos pátrios. O adjetivo pátrio, ele traz uma característica do substantivo. Tá lembrado que essa é a principal função do adjetivo? Então, ele sempre atribui uma característica positiva ou negativa para o substantivo. Quando eu digo menino bondoso, a característica do menino é bondoso, então o adjetivo bondoso. Quando eu digo menino maldoso, a característica desse garoto aí é maldoso, é uma característica negativa, certo? Então, pensando nisso, também os adjetivos pátrios, eles trazem característica para o substantivo. Quando o Chico Buarque diz que o pai dele era paulista, então quem é o substantivo aí? É o pai. Paulista é a característica do pai dele. Se refere a um lugar de onde o pai dele nasceu ou viveu, certo? Então, aí diz, meu pai era paulista. Mas não é, como eu dizia para vocês, não é só sobre pessoas que os adjetivos pátrios se referem. Veja esse exemplo aqui, por favor. Olha só. O jornal Carioca. Isso quer dizer que o jornal é substantivo, Carioca é a origem dele, no Rio de Janeiro. As pessoas
ou qualquer coisa que veio do Rio de Janeiro. Quem nasce no Rio de Janeiro é carioca, né? Então, eu estou me referindo aqui ao jornal, já não é uma pessoa. Poderia ser o jornal alagoano, o jornal paulista, o jornal sergipano, certo? O jornal catarinense. Quando uma pessoa, ou um objeto, ou um animal, quando a gente usa um adjetivo para dar uma característica da nacionalidade ou do lugar de onde as pessoas, ou os objetos, ou os animais vieram, ou de onde vem a origem deles. Veja esse outro exemplo aqui, ó. Editora Paulista. Então, editora é o substantivo e Paulista é o local dessa editora, que é a origem dela aqui, no caso Paulista de São Paulo. Eu posso dizer que a atriz americana, né, a origem dessa atriz. E assim a gente vê. No seu livro, na página 22, você pode dar uma olhada aí, tem um post-it no finalzinho da página dizendo assim, ó, aproveita e usa seu marca-texto para destacar essa parte, ó. Adjetivos pátrios são palavras que indicam a origem ou nacionalidade de pessoas, objetos, animais e qualquer outra coisa mais, e etc, né? Então, por exemplo, lá aqui no primeiro exercício do seu livro, traz um exemplo aqui, ó, Jornal Parazinense de Paris. Então, o jornal é o substantivo, parazinense é de onde foi a origem desse jornal, de Paris. Você entendeu agora? E você? Se alguém fosse dar uma característica pátria para você, como seria? Aluno paulista? Aluna paulista? E a sua professora? Professora alagoana? Entendeu o que são adjetivos pátrios? Eu vou deixar agora, no finalzinho dessa minha explicação, mais um vídeo, um curta, só dando exemplos sobre adjetivos pátrios. E eu volto para a gente falar sobre linha do tempo. Combinado? Até daqui a pouco. Adjetivos pátrios são aqueles que indicam a origem ou nacionalidade de pessoas, animais ou coisas. Exemplo: Vitória, vitoriense; Belo Horizonte, belo-horizontino; Goiás, goiano; Minas Gerais, mineiro; Paraná, paranaense; São Paulo, paulista; Natal, natalense; Bahia, baiano; Alagoas, alagoano; Sergipe, sergipano; Brasília, brasiliense; Espírito Santo, capixaba; Rio de Janeiro, carioca. Crianças, por hoje é só. Espero vê-las na próxima aula. Até mais! E aí, a revisão foi legal? Ficou bem claro para você? Se você continuar com dúvidas sobre os adjetivos pátrios, hoje em nossa live você aproveita para tirar essa dúvida comigo em nossa aula ao vivo, tá bom? Bom, eu disse a vocês que hoje vamos falar sobre outro gênero textual que é tão importante quanto os demais gêneros que nós já vimos até aqui, certo? A linha do tempo. Poucas pessoas sabem que a linha do tempo também é um gênero textual. Sabe por que poucas pessoas sabem? Porque esquece o que é um texto. Você está lembrado que texto é todo enunciado, ou verbal ou não verbal. Enunciado, verbal é quando tem palavras escritas, não verbal quando só tem a imagem, né? Se estou falando de enunciado é porque é verbal, então que transmite alguma mensagem, alguma informação. Se a linha do tempo também produz alguma informação para o leitor, logo estou falando de um tipo de texto. Exatamente. Então a linha do tempo podemos dizer que é um gênero textual também. Esse gênero textual, ele traz 3
importantes características, elementos que não podem faltar nele. O primeiro é uma linha, por isso que o nome já diz, linha do tempo. Ela pode ser horizontal, deitada, ou pode ser vertical, em pé. Existem vários modelos de linhas do tempo. Você pode pegar o seu livro, na página 20, até já coloquei aqui para você, olha só. Esse é um modelo de linha do tempo. Ela não tem só uma linha, ela tem aí linhas, como se fossem pequenos parágrafos, certo? Eu já volto para falar sobre essa imagem, mas vamos deixá-la aqui. Além das linhas, outro elemento que não pode faltar aí, até coloquei aqui em ordem para eu não esquecer, são as datas. A gente fala que são as datas porque tem a ver com a cronologia do tempo. As datas que vão indicar o momento, o tempo em que alguns fatos aconteceram, ok? Por exemplo, se eu fosse fazer a linha do tempo sobre a minha vida, eu faria uma linha. Primeiro grande acontecimento que marcou na minha vida foi o meu nascimento. Então eu começaria com a data 1973, ano em que eu nasci. Depois eu vou colocando as outras datas de outros acontecimentos importantes na minha vida. É claro que a minha linha do tempo seria bem gigante, né? Porque eu já estou com 47 anos, já vivi bastante coisas, e aí eu teria muitas datas de fatos importantes que já aconteceram na minha vida. Por exemplo, quando eu casei, quando eu tive um filho, quando eu fiz faculdade, meu primeiro emprego, entendeu? E é esse ponto que eu quero falar agora. Além da linha, além das datas, a gente precisa fazer legendas resumindo esses fatos que aconteceram sobre o assunto que você quer tratar naquela linha do tempo. Eu dei um exemplo sobre a minha vida, então eu colocaria as datas e nas legendas, nos quadradinhos ou balãozinhos, o modelo em que eu queira, eu vou registrando resumidamente, com poucas palavras, os fatos que aconteceram. Meu nascimento, certo? Minha formatura na faculdade, da minha primeira faculdade, no caso, para quem já tem mais de uma graduação. Como eu disse, quando eu cheguei a morar em São Paulo, então a data em que eu cheguei aqui em 1990. E assim a gente vai colocando datas e as legendas resumindo aquele fato. Por quê? Porque ele é um texto muito rápido para ser lido, para ser compreendido cronologicamente, para compreender os fatos pela ordem daquele tempo. Então, se a gente coloca muita mensagem escrita, ele fica um texto muito grande e perde o seu objetivo da compreensão rápida, porque ele é mais parecido com um texto gráfico do que um texto escrito no modelo mais tradicional, que é a prosa, né? Escritas com parágrafos e tudo mais. Então, vamos lá. São 3 elementos que eu disse. Tem pessoas que ainda para deixar o seu texto, né, a sua linha do tempo mais interessante, pode acrescentar imagens, fotos, ilustrações, que fica bem legal de se olhar. Já desperta a curiosidade do leitor, né? Isso mesmo? Ok. Voltando aqui para essa foto que está na sua apostila, na página 20, já é um modelo de linha do tempo, como eu disse a vocês, diferente dos que eu citei até agora. Olha só. Opa, desculpa. Aqui do ladinho você percebe as datas. Então não pode faltar data, porque está marcando cronologicamente o tempo em que os fatos aconteceram. Ao lado de cada data, em cada linha na sequência, está resumido aí com poucas palavras ou com frases aí os acontecimentos, os fatos, ok? Então essa forma de se fazer linha do tempo, ela é prática também e resumida. Mas de verdade eu acho que ela acaba tendo muita informação e pode não despertar o interesse do leitor.
Vamos olhar outro exemplo na página... Você pode ir para o seu livro, na página 25, tem esse outro exemplo de linha do tempo. Veja como ele já é mais resumido, não vai ficar com muita poluição visual, com muita escrita. Então, inclusive, essa linha do tempo está na página 25 como uma lição, um exercício para você. E você escreve, depois que você deixar pronto essa linha do tempo, você escreve seu nome na própria folha, vai tirar uma foto e vai me mandar. Eu já recebi um da Isabela Moreira. Ficou muito linda a linha do tempo dela. Então, aqui você pode escolher... Você pode escolher nessa linha do tempo e nessa lição aqui o assunto que você queira falar. Mas é interessante que você faça sobre a sua vida. Então, você cria um título. Olha aí, como todo texto precisa ter um título. E a linha do tempo, ela precisa ter um título. Então, você pode escrever linha do tempo de... Você pode colocar da minha vida, da minha história, certo? E aí tem, olha, de um lado tem o ano. Você vai escrever nessa plaquinha lilás o ano que você vai falar. Por exemplo, se for sobre a sua vida, o ano em que você nasceu. Você coloca o ano e no quadradinho retangular do lado, resumidamente, você vai escrever o que aconteceu naquela data. Lembrando que a gente começa na data e vai seguindo até a data atual. Geralmente, a gente começa com a data onde o fato aconteceu lá atrás e vem na ordem cronológica até os dias atuais. Essa é a lógica. Então, se você coloca lá 1994, estou só dando um exemplo, aí o dia em que eu nasci, lá naquele retângulo. Depois tem outro ano em que eu dei meus primeiros passos. Pode ser outro ano em que eu arranquei os dentes, ano em que eu entrei na escola pela primeira vez, ano em que eu fiz balé, ano em que eu conheci... de repente você tirou férias, o ano em que eu conheci o Mato Grosso, por exemplo, tá? Então você vai colocando aí as datas e vai resumindo os fatos. Se você quiser também fazer uma ilustração aí do ladinho, nesse retângulo, ou colar fotos pequenininhas, fica à vontade, tá bom? A linha do tempo é muito usada, gente, principalmente quando a gente está trabalhando com acontecimentos políticos ou históricos. A história da humanidade é muito usada, a história da política brasileira, por exemplo, né? Mas muitas pessoas costumam usar a linha do tempo para contar a sua própria história. Eu tô curiosa para ver a sua própria história, tá bom? Eu vou encerrar minha aula aqui e vou deixar também um outro exemplo, um vídeo curtinho, falando um pouquinho mais sobre a linha do tempo. Se você continuar com dúvida, é só me perguntar na nossa aula ao vivo de hoje. Um beijo no seu coração e até daqui a pouco. Olá, crianças! Aqui é Vanessa. Hoje vamos estudar sobre linha do tempo. Todas as pessoas têm uma história. A história de cada um é formada por tudo aquilo que ocorreu em sua vida, as experiências pelas quais as pessoas passam, que ficam marcadas em sua história pessoal. E a linha do tempo é uma maneira de organizar os fatos em ordem cronológica. Na linha do tempo, algumas datas importantes são colocadas em uma linha acompanhada de explicações sobre o que ocorreu em cada uma dessas datas. Para entender melhor, vamos ver a linha do tempo de alguns acontecimentos da história de Lucas, que tem 7 anos de idade. Observe Lucas com seus pais no seu nascimento. A primeira festa de aniversário de Lucas. Com 2 anos, Lucas aprendendo a comer sozinho. Com 3 anos, primeiro dia de aula de Lucas na escola. Com 4 anos, nasceu a irmã de Lucas. Com 5 anos,
Lucas e sua irmã ganharam um cachorro. Com 6 anos, Lucas participou de um campeonato de futebol. Com 7 anos, caiu o primeiro dente de Lucas. É isso aí, galerinha. Vocês acabaram de conhecer a história de Lucas através da linha do tempo. Beijos e até a próxima!